Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura de Fedro de Platão, a parte 3. Eu parei no momento em que Sócrates está conversando com Fedro e Fedro pergunta para ele sobre um mito. Isso é verdade? Aconteceu nesse local mesmo? Não aconteceu? Por quê? Começando já com uma pergunta. Por quê, né? De repente, o livro que acabou de abrir, que o prólogo, a palavra mais importante, a frase, a abertura do livro fala para onde, de onde vens, para onde vais, porque na sequência ele começa a falar sobre um mito. Será que tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra? Então vamos pensar só alguma coisinha antes de continuar a leitura do livro na parte que eu falei. Quando você pergunta, né, da onde você vem e para onde você vai, essa dá uma ideia de um estado parado ou dá uma ideia de um movimento. Obviamente, né, se a gente está falando que a pessoa veio de algum lugar e vai para outro, ela está mostrando um fluxo, está mostrando esse movimento, né? E aí existem alguns estudiosos dessa obra que dizem justamente que essa frase, né, ela vai nos ajudar a entender a natureza da nossa alma, que é um fluxo contínuo que existe, que é uma ideia da condição humana, que é caracterizada por esse movimento incessante da nossa alma. Então, é um movimento que não é um movimento geográfico, não saiu daqui, da cidade de tal e vou para lá, mas é um movimento interno, um movimento da nossa alma, da nossa psique. E aí, logo na sequência, o Platão vai nos apresentar, né, na frase aqui, essa discussão sobre um mito. E o Fedro pergunta para ele justamente sobre isso, né? Realmente, né, isso aconteceu dessa maneira? E o Platão vai dizer, bom, isso não interessa muito. Quando a gente está falando de um mito, a gente também está falando, de acordo com o Platão, né? De acordo com as ideias aqui, talvez do próprio Sócrates, dessa possibilidade da gente investigar a nossa alma, a nossa psique, através de alegorias que vão fazer com que a gente perceba uma realidade mais simbólica, coisas que a nossa razão talvez não conseguisse entender simplesmente pelo fato de uma observação pura. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu digo, o meu desejo está andando por aí. Às vezes, para a minha razão, é mais difícil entender que aquilo que está acontecendo é o meu desejo, o meu apego que está fazendo determinada coisa. Mas, se eu apresento um mito e dentro desse mito eu vejo algo que representa esse meu desejo descontrolado, que tem a ver de alguma maneira um pedacinho até com a imagem do cavalo que eu já adiantei, um dos cavalos, né? Esse cavalo que não tem controle, que está sempre atrás dos seus desejos. Se eu apresento isso nesta forma, fica mais fácil, às vezes, para a minha compreensão simbólica adentrar em alguma coisa que talvez eu não conseguisse dar nomes de uma outra forma. Então, por isso, já fazendo uma ligação, né, da primeira parte com a segunda parte, né, de onde vais, para onde vens e o que tem isso a ver com o mito, a gente já começa aqui mostrar um caminho, né, pensar, né, refletir sobre isso, dessa possibilidade que é ele apresentar esse movimento constante da nossa alma e essa ideia de que o mito ele permite que a gente tenha mais autoconhecimento sobre nós mesmos. Dito isso, né, vamos continuar. Só quero fazer uma observação mais, que é lembrando vocês que nesta época Grécia, quando eu uso a palavra Grécia, eu estou usando a palavra Grécia como uma palavra atual, mas na época desta obra não existia a Grécia, existiam cidades-estado. Então, quando eu falei nos primeiros vídeos, né, que Atenas era forte, depois ela teve o declínio na Guerra do Peloponeso e etc e tal. E eu cito a palavra Grécia, eu estou falando Grécia como esse conjunto de cidades-estado, hoje já que constitui a Grécia, ok? Dito isso, vamos continuar. Então, eu parei quando ele fazia a seguinte pergunta, né? Voltando, Fedro, de fato, a lenda corre também com esta versão que foi ali e não aqui que ela foi raptada. Sócrates, efetivamente, assim é. Fedro, enfim, quem sabe se não teria sido aqui mesmo? Que encanto, que pureza, que transparência oferecem aos olhos
estes fios de água e como as margens se prestam às brincadeiras das jovens, não achas? Sócrates, não, não foi aqui. Foi mais adiante, uns dois ou três estádios, no local onde se atravessa o rio, em direção ao santuário de Agra. Lá se encontra um altar em honra de Bóreas. Fedro, não prestei atenção a isso, mas por Zeus, diz-me, Sócrates, acreditas nessa lenda? Achas que é verdadeira? Sócrates, se eu fosse um incrédulo, como os doutores, não seria um homem extravagante. Além disso, afirmaria que ela tinha sido arremessada dos rochedos próximos por um vento boreal, enquanto brincava com Farmaceia, e que das próprias circunstâncias da sua morte nasceu a lenda do seu rapto por Bóreas. Por mim, caro Fedro, qualquer uma dessas explicações tem a sua validade, mas para isso torna-se necessário muito gênio, muito trabalho e aplicação, e não encontramos nisso a felicidade. Seria necessário interpretar seguidamente a imagem dos hipocentauros, depois a de Quimera, e então seríamos submergidos por uma enorme multidão de gorgônias ou de pégasos, por outras criaturas multitudinárias e bizarras, por criaturas inimagináveis e por monstros legendários. Se por incredulidade se conceder a cada uma destas figuras a medida da verossimilhança, fazendo uso para tanto de não sei que grosseira sabedoria, nem sequer teremos um momento de ócio. Ora, eu não dedico o meu ócio a explicações desse gênero, e fica sabendo por que meu motivo, meu caro. Ainda não consegui, até agora, conforme recomenda a inscrição délfica, conhecer-me a mim mesmo. Por isso, vejo quanto seria ridículo eu, que não tenho o conhecimento de mim mesmo, que dedicasse a estudar coisas que me são estranhas. Em vista disso, dou a esses mitos a importância que merecem, e quanto ao seu tema, limito-me a seguir a tradição. Digo a todo momento, não são as lendas que investigo, é a mim mesmo que examino. Olha que beleza, né? Ele aqui voltando dizendo que não interessa ficar nessas buscas aí, dessas mega explicações, né? Não interessa se isso de fato existiu desta forma ou não. O que interessa é conhecer-me a mim mesmo. É isso que ele diz aqui, investigar a ele. Então, continuando aqui, digo a todo momento. Não são as lendas que investigo, é a mim mesmo que examino. Talvez não passe de um animal mais estranhamente esquisito e mais impante de orgulho do que Tifão, que é o deus dos vulcões. Talvez eu seja um animal mais pacífico e menos complexo, cuja natureza participa de não sei que destino divino e que não se deixa possuir pelo orgulho? Mas eis que chegamos à árvore para juntos da qual tu, camarada, me conduzias. Fedro, exatamente, é mesmo esta. Sócrates, por Hera, era a mulher de Zeus, tá? A maior das deusas ali. Que lugar aprazível! Na verdade, este plátano não só faz muita sombra, como também é muito alto. E este agnocasto, como é imponente e como oferece uma sombra magnífica. Na plenitude da floração, não admira que este local seja percorrido por um aroma delicioso. Além disso, há o encanto sem par dessa fonte que rebenta sobre o plátano, a frescura da sua água. Basta mergulhar nela o pé para o verificar. A julgar por estas figuras, pelas estátuas dos deuses, sem dúvida que ela foi consagrada às ninfas, a Aquelô. Não te encanta o ar puro que se respira aqui? Não é ele desejável e prodigiosamente agradável? Olha essa palavra desejável, fica atento nisso. Não é ele desejável e prodigiosamente agradável?
cristalina melodia do verão que faz eco ao canto das cigarras. O mais agradável de tudo é, no entanto, esta relva, com a doçura natural da sua densidade, que permite que a gente se deite e possa sentir a cabeça como numa almofada. Verifico que um estrangeiro não poderia arranjar melhor guia do que tu, meu caro Fedro. Então, aqui uma questão interessante para a gente analisar. Por que será, se todas as palavras são importantes para Platão, que ele apresenta, né, esse local maravilhoso, agradável e desejável, onde tem o canto das cigarras? E aí a gente poderia aqui pensar, isso não é uma afirmação de que sim, é isto que ele quis dizer, mas a gente pode pensar que no momento que ele está falando já, né, sobre de onde viemos, para onde vamos, ele vai discorrer então aqui sobre a beleza, ele vai discorrer sobre a nossa natureza, né, desses cavalos que precisamos dominar, e uma das questões é o nosso desejo. Outra questão é a nossa distração. Então, se a gente pensa que a gente está num lugar, às vezes, tão agradável dentro da nossa vida, tão prazeroso, às vezes a gente se distrai com esse canto das cigarras, que para o Platão é perigoso. É muito perigoso a gente se distrair até com aquilo que é muito agradável. Às vezes você está tão encantado, por exemplo, pelo seu mestre, né, por aquele texto que você está lendo, que você não faz a reflexão por você mesmo. E se o trabalho da nossa alma, né, é esse trabalho de voltar, né, relembrar aquilo que somos, precisamos ter um trabalho de busca interior, a gente não pode ficar tão passivo. E às vezes essa melodia, né, essa melodia no verão nos distrai. E aí basta a gente pensar, por exemplo, né, na nossa vida, se, por exemplo, a nossa busca às vezes é maior quando estamos vivendo uma situação mais triste, mais difícil, mais desafiadora, ou quando estamos assim completamente dentro da zona de conforto, tudo ocorrendo bem. Quando vocês acham que a gente realmente está fazendo essa busca, né, mais profunda sobre nós mesmos? Muitas vezes nesse momento aqui tão desejável e agradável, nos perdemos nessa melodia das cigarras. Continuamos amanhã, se Deus quiser, ouvindo já o que Fedro vai dizer. Bye bye, pessoal. Até amanhã.